Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pelos nossos canais do YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de produção industrial. Então a gente vai falar de dois assuntos aí bem importantes que mostram o ritmo da nossa produção industrial e o termômetro também da indústria brasileira, desse setor importante e que vem bastante fragilizado. Vamos falar de PMI e vamos falar também de PIM. É uma ao contrário da outra, é a produção industrial mensal e o PMI, o índice de atividades de gerentes de compras, que mostra esse ritmo, que mostra esse termômetro da nossa atividade industrial. Então, se você está no nosso canal do YouTube, é sempre bom lembrar para deixar aquele like, participar com a gente no chat do programa, deixar a sua opinião, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e participar também da nossa enquete que já está rolando por lá e que é sobre o nosso assunto principal hoje, sobre indústria. O que mais preocupa com a queda da indústria? A perda de empregos, a redução do crescimento econômico, a queda dos investimentos, e a gente poderia colocar, como estavam brincando lá no N1, todas as alternativas anteriores, porque a indústria está preocupando e o PMI vai mostrar que essas preocupações elas acontecem em vários âmbitos, várias esferas da indústria brasileira, e esse é o nosso primeiro assunto, inclusive do dia, porque a indústria brasileira voltou a patinar em julho, porque o PMI industrial mostrou para a gente uma queda para 47,5 pontos. Só para vocês entenderem, o PMI, o índice de atividades dos gerentes de compras, é mostrado, ele é trazido em pontos. E eu já explico por que é que a nossa indústria voltou aqui para a zona de contração, com a pior queda desde fevereiro e tendo como motor dessa queda os novos pedidos, né? Então a gente tem a pior leitura do PMI desde fevereiro e essa queda foi motivada pelo recuo dos novos pedidos. Além disso, produção e emprego recuaram juntos, mas o dado chama a atenção é que o cenário, mesmo com esse cenário ruim, a confiança do empresário subiu para frente, então ele está mais confiante com o futuro, porque o mercado está apostando numa melhora depois das eleições de outubro. Isso é também bastante emblemático, acho que vale a pena a gente passar com vocês, porque o PMI, só para todo mundo ficar na mesma página, só para todo mundo entender como funciona o PMI, eu falei que ele voltou para o terreno da contração, porque ele funciona da seguinte forma: a gente tem uma linha de 50 no índice de atividade dos gerentes de compras. Essa linha de 50 divide o que é contração do que é expansão. Se o PMI, se o índice fica acima de 50 pontos, a atividade está expandindo. Se ela fica abaixo de 50 pontos, a atividade daquele setor está contraindo. E essa contração, ela pode estar mais acelerada ou não, ou a expansão pode estar mais acelerada ou não. Pode ser uma expansão, mas que está começando a caminhar para uma neutralidade ou para uma contração. Assim como pode ser uma contração que no mês a mês está mostrando ali uma volta de ritmo, uma volta de fôlego, voltando para perto dos 50 pontos e trazendo essa possível inversão de sair da expectativa de contração para expansão. Então o PMI funciona dessa forma, é como se ele fosse um velocímetro, mostrando a quantas anda a indústria brasileira e os setores da economia, porque a gente tem também o PMI de serviços e o PMI composto, que é uma junção dos dois. Hoje a gente vai falar especificamente da indústria. Foi o dado divulgado ontem pela S&P, a S&P faz essa medição em todos os países e depois, inclusive, divulga o PMI, o índice de atividades dos gerentes de compras do mundo, até para você comparar se o seu país está acima ou abaixo da média mundial. Vou colocar aqui o PMI para vocês acompanharem comigo, porque depois a gente vai falar de produção industrial de junho e aqui a gente consegue ver
se o PMI realmente foi um bom preditor ou não da produção industrial. Aqui a gente não está medindo a produção industrial em si, a gente está medindo o ritmo do setor industrial com base na pesquisa feita pela S&P Global. Então a nossa indústria sai de 50,8 pontos, ela tinha voltado no mês passado, em junho, para o terreno da expansão, ou seja, o PMI mostrava que a atividade industrial voltou a expandir em junho, mas ainda num ritmo lento, perto dos 50 pontos, então perto daquele território que não é nem contração e nem expansão. Estava muito perto dos 50 pontos, com 50,6 pontos, mas mostrando pelo menos uma volta de ritmo em junho da indústria brasileira. O que acontece aqui, em julho, o PMI cai para 47,5, voltando para o terreno da contração. Então, não só a nossa indústria perdeu o ritmo, segundo o PMI, como também voltou a contrair. Ela não cresceria, segundo essa métrica ou esse termômetro, essa prévia, no mês de julho. Ela voltaria a recuar e encolheria em julho. Em maio, ela tinha ficado em 49,1 pontos, também bem próxima ali da linha de 50, dando esse salto para 50,8. Então, ela sai ali da contração e vai para a expansão, mas orbitando a faixa dos 50, que não é nenhuma coisa nem outra. É como se ela estivesse andando de lado. Em relação ao mês anterior, então julho, em relação a junho, o PMI caiu 3,30 pontos. E em relação ao ano passado, no mês de julho de 2025, a gente teve uma queda de 0,70 ponto aqui. Ponto mesmo, não é nem percentual nesse caso. Ele é medido em pontos até para a gente ter essa possibilidade de comparar com essa base de 50 que divide a contração da expansão. Tem alguns pontos importantes da leitura do PMI que eu queria trazer aqui para vocês em relação a novos pedidos. Primeiro ponto, porque é o maior componente do índice, tem 30% de peso os novos pedidos, então tem um peso importante, é mais ali ponderado, então a ponderação é grande, faz diferença. E os novos pedidos, sendo o maior componente e tendo queda, acabou trazendo esse recuo do PMI, foi um dos principais fatores de recuo aqui, de queda do PMI. E foi puxada por bens de consumo, intermediários e os bens de capital também em menor proporção. Tudo isso acabou proporcionando na leitura aqui a queda do PMI. A demanda externa também contribuiu para o recuo, exportações caíram de novo com vendas menores para a China, Europa e América Latina. A produção recuou pelo terceiro mês seguido, num ritmo mais rápido desde fevereiro. Então, aqui num ritmo mais rápido de aprofundamento da queda. O emprego também voltou a cair, encerrando 5 meses de criação de vagas. Então, a gente via 5 meses seguidos de criação de vagas. E isso se encerra agora em julho. E empresas na pesquisa citaram tanto a fraqueza das vendas quanto a escassez de mão de obra qualificada. O corte foi leve, mas apareceu depois de 5 meses seguidos de ritmo ali que não aparecia queda no emprego. Os preços também contribuíram para o PMI, porque a inflação de custos e de preços de venda desacelerou, mas seguem historicamente elevados. Aumentos ligados à guerra no Oriente Médio acabaram favorecendo os preços, aí, o aumento dos preços, e isso mexeu historicamente com os preços analisados pela indústria ou de bens utilizados pela indústria, que a gente está falando de eletrônicos, alimentos, fretes, combustível, químicos, metais, plásticos, esses elementos que têm também essa influência da guerra do Oriente Médio, essa guerra que envolve os Estados Unidos e o Irã, tem impressionado os preços de insumos para a indústria. Historicamente, por mais que eles estejam arrefecendo agora, no histórico, eles subiram bastante e isso ainda pesa, segundo a S&P Global. Estoques também aparecem como um fator importante e eu vejo os estoques como um dos fatores mais importantes aqui da leitura, depois da própria demanda e dos novos pedidos.
Porque os estoques, se você começa a formar estoque, se você tem formação de estoque, você precisa primeiro desovar esse estoque para depois receber novos pedidos, para produzir novos pedidos. Se as empresas estão formando estoque, elas não vão fazer novos pedidos, não vão ter novas demandas, porque elas ainda estão com os estoques anteriores encalhados. E os estoques aparecem aqui tanto nos insumos quanto nos produtos finais, reflexo da demanda fraca, mais a proteção de escassez aqui. Então são dois fatores fazendo com que os estoques se acumulem na indústria, a demanda que não puxa novos estoques e essa proteção da escassez. Um dos pontos que apareceram também na leitura do PMI é o otimismo, que voltou a melhorar. O otimismo para a produção dos próximos 12 meses subiu de 53% para 66% dos entrevistados, acima da média histórica, e a razão apontada para isso foi a expectativa de melhoria depois das eleições, além de fusões e aquisições em empresas. Tem também um componente importante aqui, que é a taxa de juros, que se ela continuar caindo, se ela continuar em queda, como a gente espera que ela continue, isso vai perpetuar e vai trazer uma condição mais favorável para a indústria, não só produzir, mas como também ter demanda. Tá? Então aqui a gente vê essa figura, essa fotografia do PMI, que serve quase como um preditor, como um termômetro da produção industrial. E eu trouxe os dois assuntos juntos porque hoje saiu a produção industrial do Brasil e nós tivemos queda de 1,8% em junho em relação ao mês anterior. Se a gente voltasse lá no PMI, entre maio e junho teve alta, como se a gente tivesse expandido entre os meses, claro, ficando muito perto da linha de 50, mas uma melhora do fôlego. E isso não se concretizou de fato na produção industrial medida pelo IBGE. A produção industrial caiu 1,08%, frustrando inclusive as projeções do mercado, que levam fatores como o PMI em consideração na hora de fazer uma projeção. A pesquisa Reuters apontava recuo mais de 0,8% na variação mensal. A produção industrial caiu e caiu muito mais do que o esperado, que já era de queda. Mas a queda foi muito mais forte, muito mais profunda do que se esperava as pesquisas de mercado. Vamos ver então como é que fica a indústria nesse mês de junho. De fato, aqui não é termômetro, é produção física e industrial, por isso que ela chama PIMPF, inclusive, que é produção industrial mensal física. De junho, em relação a maio, então, na variação mês-mês, a queda foi de 1,8%, uma queda, como falei, acima do esperado. Em relação ao ano passado, então junho contra junho de 2025, a indústria cresceu, mas não cresceu muito, 1,7%. No acumulado do ano, entre janeiro e junho, a produção industrial sobe 1,5%, mas no acumulado em 12 meses ela está em 0,70%. O que isso mostra para a gente? Que apesar de a indústria ter subido, ter crescido entre janeiro e junho, alguns meses pontuais trouxeram essa alta. Por quê? O acumulado ainda está baixo. Então, alguns meses desse ano foram bem, mas se a gente pega um histórico mais longo, a indústria não está indo bem e ainda tem ali a questão no mês a mês. Então, vamos colocar aqui já para o pessoal de casa acompanhar isso que eu estou falando, porque você tem essa variação acumulada muito ruim na indústria, mostrando que ela não sai do lugar no acumulado em 12 meses, saindo ali de 1,9 em julho de 2025 para 0,6 em dezembro. Aqui já mostra uma desaceleração total da indústria. Depois disso, ela vai que nem siri. Ela anda de lado, às vezes tem um pequeno respiro ali no acumulado, em algum mês que tenha sido melhor do que o ano anterior, mas ela vai ali andando de lado até chegar a junho desse ano, que ela sobe 0,7. Um acumulado muito ruim, mostrando uma fragilidade e uma fraqueza bem grandes aí da indústria. E isso é explicado pelo que eu estava falando lá no começo da explicação. Por quê?
Eu falei que em alguns meses, pontualmente, a indústria foi bem. Caso de janeiro de 2026, que ela subiu 2,1. Em abril, ela também foi bem com alta de 1,2. No geral, ela tem mais caído do que subido, se a gente pega aqui os 12 meses, e inclusive tem ficado muito perto do zero, praticamente não trazendo nenhum fôlego, nenhum crescimento importante para os setores industriais, para as categorias. Quando a gente olha as categorias, pior ainda, a gente já vai passar por elas, mas olha como está inconstante a nossa indústria. Um mês ali que ela vai bem, mas isso não se sustenta e um mês não vai salvar a produção industrial. Então a indústria ela vem com uma dificuldade de manter o ritmo e de continuar crescendo. É como se ela estivesse ali patinando sempre no 0 a 0, tentando sair do lugar, mas não conseguindo tração. E as grandes categorias também trazem um retrato bem preocupante aqui para a gente, um retrato que eu vejo como um ponto de atenção, porque os bens de capital eles estão negativos no acumulado e quando a gente pega históricos mais longos também. Vamos colocar aqui na tela, porque aí o pessoal de casa consegue acompanhar o que eu estou falando aqui comigo. Vamos lá, os bens de capital, que são bens que produzem outros bens, então são bens industriais usados na produção de outros bens. São bens que a gente chama de capital justamente por isso. Eles estão ali na produção de outros bens do país. Eles não só ficaram em situação ruim esse mês, com queda de 1,1%, como acumulam uma queda de 4,6% nos 12 meses. É um setor que vem afundando e vem aprofundando mesmo essa queda. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que não tem produção de bens que produzem outros bens. Ou seja, o Brasil ele não está produzindo maquinário, por exemplo, para uma produção posterior. Não tem essa demanda. Pode ser que ainda tenham estoques encalhados. Não existe demanda para bens que produzem outros bens. E se não vão ter bens que produzem outros bens, é porque esses bens que seriam produzidos também não têm demanda. Ou a demanda está mais enxuta, está mais encolhida. Eu acho aqui um dos pontos mais preocupantes da leitura toda da produção industrial essa queda nos bens de capital, porque mostram que a indústria não está nem com fôlego por agora e nem com fôlego a seguir. Por quê? Se você não está nem produzindo o que produziria lá na frente, é porque você não está pretendendo expandir a sua capacidade produtiva, você não está pretendendo fomentar a sua indústria, aumentar ali uma planta, e isso é bastante preocupante. Bens intermediários sobem ainda nos 12 meses 1,5%, mas também caíram esse mês. Os bens de consumo, eles caíram 3,7% em junho e caem 0,2% nos 12 meses. E bens de consumo a gente pode dividir em duas outras categorias aqui, né? Duas categorias, subcategorias das grandes categorias. Os duráveis e os não duráveis. Os duráveis são aqueles bens mais caros. Quando a gente fala de produção de bens duráveis, o que a gente está falando? Produção, por exemplo, de uma geladeira, de um eletrodoméstico, são bens que duram mais. Está no próprio nome mesmo sugere. São bens que duram mais. E eles estão caindo 4,1% nesse mês e estão com acumulado quase ali no 0 a 0, com queda de 0,1%. O que a leitura dos bens duráveis mostra para a gente? Que não tem também demanda por bens duráveis, muito provavelmente esses estoques também estão formados, então enquanto não venderem os bens duráveis que já foram fabricados, a indústria não vai fabricar mais para deixar parado em estoque e precisa de mais crédito para comprar bens duráveis. Bens duráveis, eles são sensíveis a crédito e a renda, por exemplo, porque se o brasileiro não confia na sua renda, por isso que quando a gente fala, uma coisa está ligada na outra na economia. Quando a gente fala lá na pesquisa de sentimento do consumidor, a pesquisa sobre a confiança do consumidor, o que a gente normalmente comenta com vocês? O momento para bens duráveis. O momento não está bom para bens duráveis, as pessoas não estão confiantes para comprar bens duráveis. Por que ela não está confiante? Porque ela não está confiando na sua renda?
porque ela não tem crédito disponível na praça e aí ela não consegue comprar esse bem durável, porque bem durável depende de uma disponibilidade do crédito maior. Ninguém compra bem durável à vista no Brasil. Precisa confiar que a renda vai ficar disponível e que ela vai ter aquele salário para pagar todas as parcelas e ela precisa conseguir financiar, porque senão ela não vai comprar bens duráveis. Então, aqui a gente tem uma interferência, a gente tem essa atuação da taxa de juros, inclusive, mais presente. Porque a taxa de juros alta enxuga o crédito e começa a mexer com a demanda das pessoas por produtos, por exemplo, bens duráveis. Se ela não confia no seu salário, ela também não compra bens duráveis. Então, uma coisa aqui está ligada na outra, e se ela não demanda bens duráveis, a indústria não vai produzir mais. E aqui a gente vai vendo esses elos da cadeia impactando uns aos outros, afinal eles são elos, e você vê um impacto acontecendo ao longo da cadeia, desde o primeiro ponto lá, que é a ausência de demanda. E se a gente ficar com uma taxa de juros alta por mais tempo, essa demanda vai encolher cada vez mais, o país vai crescer menos, o que vai também trazer menos demanda, e aí a gente entra num ciclo negativo econômico, que é uma demanda baixa, uma demanda pequena ou até mesmo inexistente. Se não tem demanda, não vai ter produção. Se não tem produção, não tem expansão de capacidade produtiva, não tem investimento do lado real da economia. Os projetos não saem do papel, quiçá podem até acontecer demissões. E aí vai virando um ciclo. Se você tem demissões ou se os papéis, os novos projetos não saem do papel, na verdade, o que vai acontecer? Menos demanda ainda. Se tem menos demanda, menos produção. E assim vai virando esse ciclo negativo. Vamos ver como é que ficam os bens de consumo não duráveis e semiduráveis, que normalmente dependem menos da renda, dependem menos do crédito, mas não por isso estão numa situação muito melhor aqui. Vou colocar na tela só para a gente finalizar, porque os semiduráveis também estão caindo 4,1 esse mês e estão com acumulado negativo de 0,1. Ali está 0,6, né? Então, aqui uma queda nos bens semiduráveis e não duráveis, e os duráveis também em queda, tanto no mês quanto nos 12 meses. Ou seja, faz 12 meses que a nossa produção industrial não ganha tração. Pode ser que algum mês ou outro a gente tenha uma situação um pouquinho melhor, mas no acumulado, no geral, na trajetória e na tendência, tudo aponta para uma situação ruim e frágil para a indústria, o que é preocupante. Porque é um setor importante, é um setor que forma empregos de qualidade, é um setor que vem sofrendo muito aqui no Brasil há bastante tempo. Vamos falar do nosso último assunto aqui, antes de entregar para os rolezeiros, porque eu vou ainda comentar o que tem para sair e o que deve movimentar essa terça-feira. Hoje começou a reunião de Comitê de Política Monetária, está todo mundo ligado nisso, mas vamos ver, além da produção industrial e do início do Copom, o que mais deve movimentar o nosso dia hoje? O que deve ter de indicador e de condutor para o nosso dia? Às 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP de julho, às 9 horas teve a pesquisa industrial mensal de junho, que a gente já comentou. Balança comercial, exportações e importações saíram às 9h30 nos Estados Unidos. E a gente teve às 11 horas, na verdade agorinha, sai o relatório de abertura de vagas, o JOLTS. Esse bastante esperado lá nos Estados Unidos, um dado que é mercado de trabalho, dado de mercado de trabalho tem ganhado cada vez mais relevância, porque existe uma incerteza muito grande se a gente vai ou não ter cortes de juros nos Estados Unidos ou até aumento, possíveis aumentos, porque na última reunião votaram até para aumentar juros por lá. Então o JOLTS fica muito no radar hoje. Às 8h50 no Japão tem ata da penúltima reunião de política monetária e por lá sai o PMI de serviços de julho, já a medição final do índice de atividades dos gerentes de compras no Japão e do setor de serviços. Vou só ver se a gente não tem mais agenda hoje, acaba por aqui às 9h30 da noite, então hoje a agenda está um pouquinho mais enxuta
do que ela normalmente está. Se já saiu, se hoje à noite sai PMI de serviços, a gente já pode esperar que no Brasil ele também vem por aí, vem aí, o índice de atividades dos gerentes de compras e composto de serviços no Brasil. O que mais preocupa com a queda da indústria? A maioria da nossa audiência se preocupa com a perda de empregos, 30% com a redução do crescimento econômico e 10% a queda dos investimentos. Eu diria que eu me preocupo com todos, porque um está ligado no outro aqui e vai trazendo aquele ciclo negativo que acaba afundando e deteriorando o nosso crescimento e nossa economia brasileira. Follow the money, né? Siga o dinheiro. Vai ter uma nova aula aqui que também vem aí, uma nova aula, a origem secreta do dinheiro da extrema-direita, dia 13 de agosto, daqui a pouquinho, 13 de agosto às 8 horas, o tempo está passando tão rápido, quando a gente perceber, já é semana que vem e já chegou a aula com o Eduardo Moreira e com o professor Castro Rocha. Vai ser um debate incrível sobre essa origem, de onde vem o dinheiro da extrema-direita, como ela se organiza, inclusive financeiramente. Se você quiser saber e conhecer mais detalhes dessa história, se junte a gente no dia 13 de agosto às 8 horas em iclmercado.com.br para garantir o ingresso ou no QR Code que está ali no cantinho da tela. Vou entregar para os nossos vizinhos do lado, um pouco mais distantes agora, William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês no rolê lá no canal do De Luca a partir das 11 horas. Corre lá para assistir esse programa que eu sei que vocês amam e os rolezeiros ficam aqui no chat de plantão. E a gente volta amanhã para falar de expectativa para a Super Quarta e outros assuntos que mexem com o nosso bolso, nossa bolsa e nossas vidas. Um beijão e até lá. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.